Bom dia! Bom, gente, acordar todos os dias, 4 da manhã, para fazer as lives, 4h32. Minha voz tá um pouco rouca ainda, né? Porque ainda tá muito cedo. Porque não acordei agorinha, né? Tô tomando aqui meu café junto com vocês, tomando a minha água também, vou tomar aqui. Então, ontem pulei minha live, vou contar aqui pra vocês. Ontem eu fui ver o sol nascer aqui em Floripa. Existe um lugar aqui no chamado Morro das Pedras, onde os carros ficam todos parados e você vê, é mais no alto e fica bem virado para o leste e você vê um espetáculo do sol. É uma coisa assim absurda. Falei, vou fazer minha live de lá, né? Mas nós estamos no verão. Então, aquilo que é normal, a gente chegar, encostar o carro e fazer, não foi assim. Quando eu cheguei lá, estava completamente lotado de carro. Não tinha vaga nenhuma, porque é em volta assim de um morro que tem um estacionamento. E não tinha mais nada. Eu falei, bom, vamos ver então lá na praia, né? Que tem um morro entre duas praias, Matadeiro e Armação. Lá dá pra ver. Chegamos lá, deu pra ver, não da mesma forma, porque ali no morro realmente é um espetáculo. E tava cheio de gente. Não deu também pra fazer live. Então fiquei devendo a live de ontem. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a cidade também é nossa casa. A cidade, que é o urbanismo, também é nossa casa, também nos traz informação, também faz parte da nossa vida, de quem nós somos e influencia também a nossa vida. Então, as cidades influenciam, as nossas casas influenciam e a natureza influencia. Então, quando você vai até a natureza, você tem um reequilíbrio. Você tem um equilíbrio mesmo, porque a natureza ela tem aí as linhas mais orgânicas, as cores mais organizadas. Então a natureza ela está organizada de uma forma aonde te traz esse bem-estar. Tanto é depois de uma ida ali ao mar ou própria natureza, numa mata, no rio, você volta revigorado energeticamente, né? Seus pensamentos ficam mais equilibrados, você consegue realmente perceber tudo. Então, nós temos à nossa volta, falando do físico, 3 coisas que nos influenciam no nosso bem-estar, no nosso sentimento, nas nossas tomadas de ações. Nossa casa, que nós passamos ali todos os dias, pelo menos chegamos para dormir, o lugar onde nós dormimos, a nossa casa, as paredes da nossa casa, os objetos da nossa casa, aquilo que nós vemos na nossa casa, aquilo que nós sentimos na nossa casa, aquilo que nós ouvimos na nossa casa. As cidades, né? Então você pode ficar mais tumultuado depois que você anda na sua cidade ou mais equilibrado. Por exemplo, se você tem aquele tumulto de gente, aquele barulho, provavelmente você vai chegar um pouco mais cansado em casa. Diferente de uma cidade um pouco mais tranquila, onde de repente você vai trabalhar de bike, ver a natureza. Você volta mais equilibrado, muitas vezes, se a sua casa é desorganizada, ou desorganizada, que eu digo não só fisicamente as coisas no lugar, mas desorganizada nas informações, né? E também tem a natureza. Então, você ir até a natureza de tempos em tempos, você pode trazer também essa natureza para dentro de casa. Você consegue se equilibrar. Então, por exemplo, aqui, Florianópolis, você vai para praia, você vai para trilha, você tem essa natureza muito ostensiva perto. Então, o tempo todo você está se reequilibrando. Aqui é uma exuberância de natureza. Então, você tem lugares com muitas árvores, com muitas flores, com muitas plantas,
com muito passarinho. Então tem capivara, tem jacaré, aqui do lado, né? Porque a gente mora dentro de uma grande reserva que é Florianópolis. Então tem lugares com barquinhos, tem lugares com praia, tem lugares com praia mais deserta, praia mais urbana, e tudo isso traz pra gente esse montoado, né, esses vários sentimentos e equilíbrio ou desequilíbrio. No caso aqui, equilíbrio. Então o que eu quero te dizer é que você também pode e deve, porque ela já está te influenciando, então não tem como você falar, não, eu não vou ser influenciada pela minha cidade, e também nem pela vegetação, não, já está, né? Então é melhor você fazer escolhas para que isso te ajude e não te prejudique, para que isso te impulsione e não seja ali uma dificuldade. Então, por exemplo, você pode fazer escolhas de você melhorar sua casa. Você pode fazer escolhas de não ir, por exemplo, no centro da cidade quando está com muito tumulto, quando está muito cheio. Procura um horário mais tranquilo, né? Você não vai, por exemplo, pegar muito trânsito. Organiza a sua vida para que isso não impacte negativamente as cidades na sua vida. E tire ou uma vez por semana, uma vez por mês, para você ir até uma natureza. Seja um rio, seja o campo, seja um parque, seja o mar, algo que seja perto de você, ao redor ou dentro da tua cidade, para que você se reequilibre também. E isso que a natureza faz com a gente de uma forma natural, que é esse reequilíbrio das nossas emoções, das nossas sensações, né, do nosso corpo, você pode trazer também para dentro da sua casa. Você pode transformar a sua casa num ambiente que te ajude, que te impulsione, né? A gente já falou bastante disso. Tem aí o e-book das 16 ações, que elas fazem uma diferença enorme na nossa vida. Então eu deixei aí para vocês já. E então você pode trazer esse pedacinho da natureza para dentro da sua casa, criando um jardim, trazendo uma planta, fazendo essa parte que tem da natureza também para dentro da sua casa. Se você não consegue ir aí na sua natureza, se tudo é muito longe, mas todas as cidades elas têm maior ou menor natureza em volta. Árvores, parques, rios, né? Ou mar. Montanha, campo. Então, trazer um pedaço disso num jardim, num campo, num vaso, numa planta, também já ajuda. Então, ir à natureza, e Florianópolis é uma das cidades que eu escolhi por isso, né? Por causa disso, para morar por causa disso. Porque essa natureza, ela tá muito presente, né? Então, todo lugar que você olha aqui, não importa onde você está, que ponto você está da ilha, você vê natureza, né? Você vê morro, você vê planta, você vê verde, você vê árvore, você vê passarinho, você vê flores, você vê várias vegetações, muitas vezes, no mesmo lugar. Então, isso, ele traz esse reequilíbrio nosso, esse reequilíbrio de emoção, de sensação e de ação. Tá? E você tem uma vida um pouco mais organizada. Então, você tem que trazer isso para dentro da sua casa. Você pode começar do externo e vir para o interno, ou começar do interno e ir para o externo. Então, sabendo disso, você toma mais opções. Quando a gente entende que nós moramos dentro de cidades, dentro de vegetações, né? E depois dentro de cidades, e dentro de casa, dentro de quartos, dentro do nosso próprio corpo, a gente tem que ir tomando consciência disso e ir organizando para que você, né, eu, todo mundo, esse ser que mora aqui dentro, viva melhor. Então, se eu quero viver melhor, eu deixo o meu corpo em situações mais organizadas, né? Em camas mais confortáveis para mim, seja mais dura, mais mole, mas é a minha situação. Um ambiente mais agradável em termos de temperatura, né? Se é mais quente, mais frio, depende de onde você está.
mais limpo, para que eu respire um ar mais puro, que eu tenha visão, que eu olhe coisas mais equilibradas, não desorganizadas nem tumultuadas, cada coisa no seu lugar. E também que eu escolha dias, se eu não posso mudar de cidade, se eu escolha dias da minha cidade, horários da minha cidade, onde eu consiga relacionar com ela de uma forma com menos impacto. Então, por exemplo, se todos os dias eu fico 1 hora no trânsito, por que não mudar e ir mais cedo, ou ir para uma academia mais cedo e depois perto do trabalho já tomar banho e não pegar o trânsito. Então são decisões que você vai tomando, que vai organizando a sua vida, e tudo isso impacta. E tudo isso é arquitetura, tudo isso é urbanismo. Você também tem a tua arquitetura do corpo. Então você deixa ele mais confortável, com mais tempo para ele, e você não sofre tantos impactos da tua casa. Aliás, você transforma a sua casa a sua aliada, mas você não sofre tantos impactos, muitas vezes, de decisões que você não pode tomar, que é a sua cidade, o trânsito, mas você decide os horários ali que você vai passar. Então, outro lugar que a gente tem também muito impacto, e muitas vezes a gente passa muito maior parte do nosso tempo, que é o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho, realmente, às vezes a gente fica ali muito mais tempo. Às vezes 8, às vezes 9, às vezes 10. Depende, se você tem ali 1 hora, 2 horas de almoço, você acaba, às vezes, ficando 10 horas no mesmo espaço. Então, essa arquitetura dos espaços, do seu trabalho, também impacta a sua vida. Também eles estão influenciando a sua vida. Então, usar essa arquitetura da melhor forma é o melhor. Por exemplo, caixa, eu não tenho essa autonomia de organizar, por exemplo, ali meu trabalho. Ele é um escritório, ele já está organizado, ele já está sendo feito, ele já não consigo mudar ali a arquitetura, que eu estou vendo que está errada. Aquilo está impactando você todo dia. Tem coisas que eu vejo, tem mofo na parede, ou tem alguma coisa assim que eu não consigo mudar. Então você usa aquilo que você pode fazer para poder equilibrar. Por exemplo, se você tem que permanecer e você não pode melhorar teu espaço, se você não pode ajudar, às vezes deixar limpo ou trazer uma plantinha para sua mesa, enfim, você pode, nos horários de almoço, sair de dentro do teu espaço, né? Não fazer a refeição ali na empresa. Sai, vai comer num lugar que é mais arejado, mais verde, mais calmo, sem tanto agito, um canto que você consiga relaxar, se alimentar adequadamente, onde você consiga ver coisas mais organizadas, por exemplo, a natureza, né? Mais calmo, com água, para dar um reset ali no horário do almoço e voltar o outro período de uma forma melhor. Mas eu trabalho dentro de shoppings, então no shopping é todo aquele agito, tá bom? Pegue o lugar ali mais tranquilo dentro do shopping para você fazer isso. E na volta, depois que você sai, se seu trabalho é muito agitado, te agita bastante, é um ambiente desgastante, na volta faça uma limpeza antes de chegar em casa. Passe num parque, vai para academia, faça uma caminhada, passe em algum lugar que te organiza mentalmente, né? Antes de chegar na tua casa. Não dá, Kátia, não dá, eu vou pegar trânsito, pego o ônibus, pego o carro, o trânsito, dirigir, vou ficar estressada, pego o metrô, não importa a cidade onde você está. Ok, chegou em casa, antes de você entrar na tua casa, entra com calma, procura ter um espelho antes de você chegar em casa. Nessas horas o cachorro ajuda muito, porque ele muda o nosso estado, a alegria dele muda ali nosso estado. Se olha nesse espelho de entrada, seja no prédio, no hall, e organiza seu rosto, né? Se você tá com aquela cara cansada para baixo, assim, tudo triste, olha ali no espelho e dê um sorriso. Deixa um pouco da carga para fora, para que você entre na sua casa e sinta bem. E tem ali recepcionando na sua casa alguma coisa que te faça feliz. Então, seja ali no primeiro aparador ou na primeira parede, algo que realmente te remeta a sensações
de felicidade, de bem-estar, de conforto. Então, esses objetos que você coloca logo na tua entrada para te recepcionar, eles têm que ter significados importantes para você, de alegria, de conforto, daquilo que tem valor para você. Às vezes é da família, às vezes é do pet, às vezes é uma planta, às vezes é de uma viagem que você fez, algo que vai mudar o teu estado. E com isso você consegue ajudar, melhorar e trazer o seu dia, o final do seu dia, de uma forma mais feliz. Então, a sua recepção da sua casa tem que receber você. Então, a hora que você põe o pé para dentro de casa, o que você enxerga tem que te dar felicidade. Então, esse ambiente de recepção é importante para você. Então, não entre pela cozinha, não entre pelo fundo, entre pela recepção, entre pela frente da tua casa. Entre para esse ambiente que te recebe todos os dias. Então, ele pode ser ali um aparador, uma foto, algo que te deixa feliz. Se você entra, às vezes, pelo lado de serviço da sua casa ou por aquele lado que está desorganizado, você já entra dentro de casa. Além de carregar tudo isso que você passou no dia, você ainda vai pegar mais uma carga e você não vai relaxar. Então, você tem que ir descarregando esse peso, essa emoção, esse sentir, quando ele não foi positivo, até você chegar na tua casa. Tudo bem? Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso. Tenham todos um excepcional dia e até amanhã. Para quem entrou aqui, eu não dei bom dia pessoal. Acabei não vendo o pessoal que entrou. Mas quem vai ver depois, bom dia para você também. Tchau.